Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Portugal e Inglaterra, ambas as seleções que são favoritas, querendo ou não, para ganhar essa Copa do Mundo, mas que demonstraram coisas bem diferentes dentro do campo do que a gente imaginava, correto? Então deixa seu like, se inscreve no canal e vamos estar falando aí sobre o CR7, Portugal, Inglaterra, goleou de uma certa forma, então simbora. Bom, para início de conversa a gente precisa primeiro falar de Portugal, foi o primeiro jogo, né? Então, simbora aí. A gente esperava aí que Portugal poderia estar goleando, né, o Congo, já que é uma seleção nova, né, estreando. Então, basicamente, a gente via que Portugal tinha um trabalho bem específico, um trabalho que já vinha sendo um ciclo, né, como a gente costuma dizer dentro do futebol hoje em dia, ciclos completos. E, claro, não tem nem como negar o que é o meio de campo de Portugal, ou até mesmo o time, né, o nível de onde os jogadores estão. Por exemplo, a gente tem o Cancelo, João Neves, Vitinha e Nuno Mendes estão participando do PSG. Eles já têm uma sincronia, que isso obviamente é muito importante. E o que eles jogam é absurdo, né? Grandes titulares em suas equipes. Pô, nem se pode falar do Bernardo Silva, saindo do City, tantas vezes campeão, experiência absurda, e agora indo para o Real Madrid. Bruno Fernandes, melhor jogador da Premier League, o mais garçom de todos. Absurdo também o que fez pelo Manchester United, não só nesse ano, mas nesses últimos anos, porque ele tem carregado o Manchester United. Aí a gente chega ali no Pedro Neto, é o Pedro Neto, né? A gente sabe que não dá para confiar muito nele não. Quem assiste o Chelsea sabe. Mas enfim, e claro, não podemos deixar de estar falando sobre o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, uma máquina dentro do futebol, o robozão, que a gente costuma estar dizendo. E depois da partida que o Messi fez, a gente esperava também um Cristiano Ronaldo bem inspirado para esse jogo, né? Enfim, o time todo de Portugal, já que, querendo ou não, Messi e Cristiano Ronaldo tem aquela competição, né? Então, acredito eu, Portugal também queria fazer uma boa vitória, né? Ainda mais, pô, com o time que tem, e contra o Congo, né? Infelizmente, o Congo não tem aqueles jogadores todos que a gente espera que eles podem estar jogando, né? É a realidade, assim, do futebol. E, irmão, Portugal não fez absolutamente nada. Que partida horrível. E depois que Portugal fez o primeiro gol, eles literalmente pararam de jogar, irmão. Eles só estavam tocando a bola na defesa. Era ali o Vitinha tocando pro Thomas Araújo ou pro Renato Veiga. Aí tocava. Aí eles tocavam de volta. Aí ficava trocando. Aí viu o Bruno Fernandes, tocava pro Vitinha, a Vitinha tocava de novo pro zagueiro. Eles ficaram meio que... Pô, fizemos o primeiro gol aqui, vamos cozinhar o jogo, deixar a bola rolar aqui, aí toca pro zagueiro de novo, meio campo, zagueiro, lateral. Ficou nisso. Mano, não tinha vontade de querer fazer mais gols. Que absurdo é esse, mano? Como que não vai ter mais vontade? Olha a seleção que vocês são, olha os jogadores que vocês têm, como que vocês não vão estar criando algo a mais? Foi um absurdo, cara. Eles não queriam estar jogando. Eles não queriam. Era, sei lá, Portugal tava com 600 de passe e o Congo tava com 200. E literalmente, o maior passe de bola tava lá atrás. Nem pra ser mais perto do gol, tá ligado? Ficar indo de um lado pro outro. Até teve em alguns momentos. Mas, irmão, a perspectiva tava muito mais ali do zagueiro e do Vitinha. E o Vitinha sempre vinha buscar, né? Tava sempre vindo. Ele que fazia isso aí, ele que gosta de estar com a bola. Mas não teve perspectiva e vontade de ir pra frente, de criar mais, de ter mais chances, de chutar, mano. Pô, tem o Bruno Fernandes, tem o Bernardo Silva, tem o Vitinha pra estar chutando. Querendo ou não, também tem o Cristiano Ronaldo. E eu vi o pessoal falando bastante, pô, o Cristiano Ronaldo tá ali sempre impedido, tá sempre impedido. Como que ele tá sempre impedido? Porque ele tava meio que tentando, né, levar a zaga mais pra dentro. E isso aí é uma ferramenta. Só que ao mesmo tempo que isso é uma ferramenta para ser usada, eu acho que foram muitas tentativas disso. Porque realmente deu para perceber em muitos momentos, durante os minutos do jogo, que ele estava impedido dessa forma para fazer isso. E beleza, mas irmão, eu acho que pareceu demais. Muito mesmo, muito mesmo. Foi muito tempo fazendo isso. E também, querendo ou não, ele ficou muito encaixotado entre os zagueiros. E isso é um problema, não pode ficar tanto tempo encaixotado entre os zagueiros. Também precisa movimentar. Se o jogo tá assim, o jogo não tá chegando nele, e isso é um problema, não tá chegando nele, pô, tem que estar arrumando uma outra forma, correto? Porque, irmão, foi basicamente esse o jogo dele. Ficou entre os zagueiros, a bola não chegava,
teve, sim, 2 chutes ali, principalmente um, que era o Bruno Fernandes, que ia ter uma possibilidade melhor de chutar, só que aí ele chutou. Pô, Cristiano Ronaldo, tá vendo uma possibilidade de chute, se ele não olhou atrás, ele vai estar chutando. E tranquilo isso. Mas realmente faltou o time querer mais. Faltou mais do Vitinho, faltou mais do Bruno Fernandes, faltou mais do Bernardo Silva, irmão. Eles quererem ir pra frente, tentarem mais. Tentaram cozinhar muito o jogo e depois ficaram sem alternativas. Eu acho que depois também o técnico meio que se perdeu em substituições e tudo mais. Mas realmente não foi um dia feliz para Portugal. Foi um futebol morto, um futebol triste, que a gente não esperava isso. A gente esperava muito mais criatividade, muitas tentativas, chances de gols, e não foi criado absolutamente nada. E isso é preocupante numa seleção que tem esse nível de competitividade para poder chegar numa semifinal ou numa final da Copa do Mundo e ser a grande campeã. Finalmente, no caso, né? Cara, pois tem o Nuno Mendes também, que ele é como lateral, é gigantesco, sabe? E cara, é aquilo. Quem não faz, leva. E literalmente foi isso que aconteceu. E olha que eu sei bastante disso, hein? Torço pro Vascon. E o Vascon faz muito disso. Perde oportunidades, grandes oportunidades, e vai lá e depois toma. Esse é o futebol, irmão. O futebol pune. Então, com certeza deve terem tomado um esporro. A gente não viu que tinha nada assim em campo. Era pra ter sido muito mais do que foi. Não acho que seja culpa dele. Não totalmente. Acredito que todo mundo ali tem um certo nível de culpa, querendo ou não. Mas realmente, pra mim, acho que a culpa tá muito mais ali dentro do Vitinho, do Bruno Fernandes e do Bernardo Silva. Que eles têm esse tipo de movimentação para poderem estar criando muito mais. E até mesmo, principalmente, do técnico. E o técnico podia ter visto isso. O técnico que manda no time. Pô, o que aconteceu nesse jogo? Então, querendo ou não, cria um alerta. Porque outras seleções podem estar ganhando o Congo de goleada, né? E isso é preocupante, querendo ou não. A gente precisa ficar atento nesse grupo. Pode ficar interessante também, ok? Principalmente porque Portugal tem a Colômbia. Colômbia que também é uma seleção que consegue estar jogando, consegue ter ali seu futebol. Principalmente, pô, irmão, os caras têm Luiz Dias. Pô, Luiz Dias é simplesmente um jogador incrível dentro desse time. Querendo ou não, tem o John Arias, né? Consegue estar criando também. Aí eles têm o James Rodrigues, que dentro da seleção ele muda completamente, né? E, querendo ou não, eles têm muita corrida, né? Luiz Soares, Luiz Dias, mano, eu nem sei o que eu falei agora. Foi tanto Luiz Dias assim que eu me confundi. Nem lembro o que eu falei. Mas enfim, deu pra entender, né? É onde eles vão estar correndo bastante, tá? Essa seleção vai ter que correr muito mais contra a Colômbia. Então, vai ficar um grupo muito bom também. Contra a Jordânia, vai precisar estar ganhando e fazer saldo de gols. Colômbia contra o Congo vai também estar fazendo ali. E bom, agora a gente pode estar falando da Inglaterra, uma seleção que Tuchel fez uma convocação no qual muitos aí, inclusive eu, se assustaram pelos jogadores que ficaram de fora. Cole Palmer ficou de fora, Phil Foden ficou de fora, Maguire ficou de fora, e entre outros jogadores também, né? Então, cara, a gente esperava bastante desse jogo. Era um dos melhores jogos, assim, entre seleções basicamente fortes, né? Croácia também tem muitos jogadores ali importantes, pô. Nem se fala do Modric, né? Tem ali o Perisic também, tem o Vardyvol. São jogadores que podem estar fazendo mais, correto? Então, foi um bom nível de jogo que a gente teve. Foi um jogo muito bom de assistir. Eu gostei bastante também do contraste, né? O branco, o verde do campo e a Croácia de azul. Ficou muito legal de assistir. Gostei bastante, de verdade. Mas claro que a Inglaterra, irmão, teve uma convocação em que o Tuchel chamou a responsabilidade e dentro desse jogo a gente conseguiu estar vendo um pouco dessa responsabilidade. O Madueke foi muito ativo dentro do jogo. Ele foi bastante chamado, né, para esse jogo, muito posse de bola, para correr também. O Madueke e Gordon podem correr bastante dentro dessa seleção, correto? Pickford, goleiro, grande goleiro pelo Everton, já salvou muitas vezes. Eu achei estranho o John Stones ser titular, porque durante a temporada ele teve poucas oportunidades com o Pep e lesões também, né? Achei que seria um outro tipo de jogador. Reece James, pô, titular na lateral direita, né? O'Reilly, grande lateral, pô, pelo Manchester City. Fez os gols aí da final da Copa, né? Muito importante, cara, muito importante. Declan Rice, um ótimo jogador do Arsenal, campeão da Premier League.
Jude Bellingham, que também teve suas lesões, a gente não sabia muito o que esperar dele, correto? Chegou fazendo o Bellingham gol. Pô, se o Bellingham fez o gol e tu não abriu os braços, irmão, tá comemorando errado essa Copa do Mundo, tem que aproveitar. Já faz. Claro, não podemos deixar o jogador do momento. O jogador do momento, Elliot Henderson, já tá sendo aí muito cobiçado dentro da janela de transferências, possivelmente deve pro Manchester City, ou vamos ver para onde que pode estar aprontando, né? É o Madrid entrando do nada das negociações, enfim. Elliot Henderson, um grande jogador, que o Tuchel já tinha visto, né? Parece que ele mostrou o Elliot Henderson pro futebol, né? Para todo mundo. Grande jogador, grande jogador. Foi muito ativo, tá? Bastante ativo também. E a gente teve ali o Harry Kane. Pô, tá maluco? Harry Kane, um grande atacante. O passe que ele conseguiu dar quando ele tava ali no meio campo, fazendo a volância ali. Irmão, o passe que ele dá pro Madueke, se eu não me engano foi pro Madueke, né? Foi do meio de campo pro lado direito. Então, foi um absurdo, mano. Que toque, que toque. Aí o Kenny é um absurdo de jogador. A visão, filme de jogo, ele sabe o que fazer dentro de campo, cara. É um jogador extra classe, com certeza absoluta. Queria muito ter visto mais dele fora do Tottenham. Infelizmente, no Tottenham, a gente sabe que é uma grande preocupação. Mas no final, cara, Harry Kane conseguiu fazer os seus 2 gols, perdeu o pênalti. Mas o goleiro se adiantou e quando ele foi bater de novo, ele mudou, né? Até a forma como que bate, assim. Ele foi muito mais convicto, né? Aí fica aquele quebra-cabeça, pô, será que o cara vai do mesmo lado? Será que vai ter o ego, né? E não teve ego, foi pro outro lado, errou no outro, foi pro outro. Foi, né? Acho que foi assim. Nem recordo diretamente. Mas, pô, foi um bom jogo de assistir, por mais que tenha sido 4-2. Parece que poderia ter sido um empate ali, mano. Que as duas equipes realmente foram extra classe dentro de campo. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Uma boa partida. Quem viu aproveitou um belo futebol de ambas as equipes, tá? O placar nesse fala muito do que foi o jogo, mas também sabe que as oportunidades que tem precisa estar cravando, irmão. Isso aqui é uma Copa do Mundo e é o que falta no Brasil. Pô, inclusive a gente precisa estar falando aqui que o Dominik Livakovic, ele literalmente agarrou muito, tá? Belíssimo goleiro pelo tudo que ele fez dentro de campo ali pela Croácia. Gostei bastante, cara, do que vi. E salvou. Poderia ter sido mais gols, ok? Fez belos lances ali. Vale destacar, querendo ou não. E, cara, o futebol da Inglaterra foi justo. Apresentou um bom futebol. Vamos ver se vai vir com o John Stones de novo, né, na zaga. Se vai vir com essa mesma formação pro próximo jogo. Querendo ou não, ele fez um saldo de gols, né? Abriu 2. Então isso pode ser interessante para esse grupo também. Que inclusive é um grupo ali que tem Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Muito bom para a gente ficar atento, né? Gana ali possivelmente deve estar brigando pela segunda colocação, talvez com a Croácia. Vai ser um jogo bem legal também de se ver, né? Que Gana fez o seu ponto contra o Panamá, e isso é muito importante, você fazer pontos contra o Panamá, principalmente 3 pontos. Querendo ou não, uma seleção de baixo nível, né? Então vai ser bom de assistir. Inglaterra sai na frente e agora é só a Inglaterra não fazer besteira dentro desse grupo, né? Acho que vai ser o mais importante. Assim como Gana vencer do Panamá, é muito importante esses pontos. Os pontos que o Portugal não fez quando o Congo. Pô, são 2 pontos ali que deixou de ganhar. Isso era muito importante. Bom, foram 2 jogos aí bem diferentes, né? Portugal não quis estar jogando, Inglaterra e Croácia jogaram. E, cara, esse é o futebol, né? Cara, mas foi muito chato o jogo de Portugal, irmão. Foi muito chato. Parece que não acabava nunca. Os caras não tentavam absolutamente nada. Mas enfim, é isso.